No vídeo de hoje, no final tem uma surpresa muito legal para vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar com vocês como que vocês podem gostar de estudar matemática. A tão terrível matemática. Provavelmente é isso que você pensa, que matemática é muito difícil, que às vezes parece até impossível, né? Primeiro ponto que a gente precisa analisar é que, por que você não gosta de matemática? Qual que foi a sua experiência com essa matéria? Provavelmente, assim como eu, você, quando era aula de matemática, era o pior dia da sua vida. Provavelmente, assim como eu, você dormia nas aulas de matemática porque era muito entediante, porque era muito chato, você não entendia nada. Provavelmente, assim como eu, bate aqui. Assim como eu, você tirava 2, 1,5 na prova de matemática. Gente, eu acho que foi muito construído isso de que matemática era somente para as pessoas muito inteligentes, muito assim, meu Deus, de outro mundo, um Einstein, né? E não necessariamente é isto, né? Eu creio que muitas pessoas têm ranço da matemática pelos próprios professores, que muitas vezes não têm metodologias muito boas, ou seja, pela crença que se criou sobre essa matéria, de que era muito difícil, de que é para pessoas muito de alto nível. Então, e as crenças que você, e as vivências que você teve na escola ou durante a vida vai reforçando isso de que, meu Deus, até para escolher uma faculdade, se tiver matemática, eu já não quero mais essa faculdade. Primeira coisa que as pessoas pensam, será que tem matemática nessa faculdade? E sem falar, gente, que muitas pessoas pensam, o que eu vou usar matemática na minha vida? Pra que eu vou aprender isso? E, gente, na verdade, a matemática tá muito ligada no nosso dia a dia, né? A forma como que a gente se comporta com os números vai refletir na forma que a gente se comporta com o dinheiro, vai refletir na forma como que a gente raciocina, porque, querendo ou não, a matemática é muito raciocínio lógico, né? E se você não tem um bom raciocínio lógico, como que você vai entender as coisas? Como que você vai captar as coisas que as pessoas estão querendo dizer? Eu tenho um raciocínio lógico bem lento, porque eu não gostava de matemática. Mas conforme com as dicas que eu vou dar aqui, eu espero muito que vocês possam ter um apreço, fazer uma amizade, reconciliar com a matemática. E no final tem uma surpresa muito legal para vocês. O segundo ponto, estou olhando aqui pro meu caderno. Como gostar de matemática? Como você tem mais afinidade com a matemática? É claro que tem pessoas que parece que elas nascem assim com um caso ali com a matemática. Mas como que você pode construir isso? Primeiro ponto, segundo ponto, quer dizer, é entender. Porque quando você não entende alguma coisa, você acaba tendo desgosto por essa coisa, você acaba odiando essa coisa porque você não entende. E vamos pensar assim, vamos pegar assim na parte amorosa. Quando você tá conhecendo alguém, quanto mais você vai conhecendo essa pessoa, mais você vai gostando dela, mais você vai amando. Então, vamos trazer aqui pro caso da matemática. Se você não entende, você vai desgostando. Agora, quando você começa a entender, você fica, cara, isso é legal, isso é bom. Então, é é esse ponto que a gente precisa começar a entender. E aqui já vai a primeira dica. A primeira dica é você achar um bom professor. Porque, querendo ou não, o professor, ele tem essa função de passar o que é aquele enunciado, o que aquele conteúdo quer dizer. Ele tem a função de exemplificar um conteúdo. Então, você precisa achar um professor que você compreenda, que ele faça conexões, que ele faça você entender
nos mínimos detalhes, mesmo que você precisar ser tratado igual uma criança no ensino básico, para você entender os mínimos detalhes, para você conseguir captar aquele conhecimento que o professor adquiriu ao longo da vida dele ou na faculdade. Então, procurar um bom professor é fundamental, é essencial, é crucial. Pelo menos para minha experiência foi muito crucial para entender. E achar um bom professor que abra a sua mente, que desmistifica, que tira esse estigma que você tem da matemática, é um caminho andado, já é meio caminho andado. Agora, a segunda dica, você tem que olhar para a matemática como se fosse um jogo de caça ao erro, um jogo que conforme você vai passando, conforme você vai entendendo, você vai passando de fase. Se você ter esse pensamento, essa mentalidade, você vai ver como algo muito interessante. Você vai pensar, cara, eu vou entender isso aqui porque se eu entender isso aqui, eu vou entender outra coisa mais difícil, eu vou passar de fase. Eu acho muito legal essa mentalidade, esse pensamento pensar que a matemática é algo, quanto mais você for praticando, entendendo, resolvendo, você vai mudar de fase, você vai pro próximo nível. Isso é legal, eu acho legal. A terceira dica, relacionar com algo que você gosta muito. Por exemplo, esporte. Como que a matemática está no esporte? Isso você vai ter que descobrir. Isso é uma curiosidade que você vai ter que descobrir como que a matemática está aqui nesse jogo que eu gosto. Como que a matemática, por exemplo, está nas receitas que eu gosto de comer. Como que a matemática está no din-din, nos juros. Cara, tá em todos os lugares praticamente. Então, pega uma área que você gosta muito, nas artes. Como que a matemática tá nas artes? Tenta relacionar porque isso vai ficar mais interessante ainda. E a quarta dica, que deveria ser a primeira, mudar a mentalidade. Isso é muito importante, gente. Crucial. Não diga para si mesmo, eu sou ruim em matemática, porque isso você está integrando para sua personalidade. E você não é ruim, eu sou ruim em matemática. Você tem dificuldades, você não entende, mas não integre isso para sua personalidade, para o que você é. Porque isso vai remeter nas suas atitudes. Isso que eu penso. E uma dica extra é, se você vai estudar matemática, coloque um objetivo. Por que você está estudando matemática? Não precisa necessariamente você estar estudando para um concurso, para o Enem. Pode ser para aumentar sua autoestima. Um dos meus motivos é para aumentar minha autoestima. Eu vejo muitas pessoas dizendo que se sentem burros porque não entende matemática, não sabe matemática básica, somar, dividir, multiplicar. Isso fere a autoestima da pessoa. Então pode ser esse seu objetivo, pode ser outra coisa, pode passar num concurso, pode passar na faculdade. Tem esse objetivo, porque assim você vai lutar por esse objetivo. Eu acho isso muito interessante, porque isso é algo que me fere muito tempo, de eu ser ruim, de eu ter dificuldade em matemática. Então, pode ser, você pense por que você quer. Seja para aumentar a sua autoestima, seja para você se sentir mais inteligente. Cara, é possível. Isso aumenta a sua confiança. Gente, agora eu quero deixar para vocês, eu convidei um professor de matemática para dar dicas como professor, e ele é o meu cunhado, ele é formado em matemática. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Se você tem mais dicas, deixa aqui nos comentários. Olá, meu nome é Márcio, sou professor de matemática e vou falar um pouquinho sobre a aprendizagem de matemática e a utilização de matemática no dia a dia. Sabemos que muitas pessoas têm aversão à matemática, elas não conseguem aprender a matemática, parece que tem uma trava que não deixa que ela evolua no conhecimento matemático. E isso
um assunto que deveria fazer parte do dia a dia das pessoas. A matemática ela surgiu para facilitar a vida das pessoas e não para dificultar, né, para complicar a vida das pessoas. A matemática surgiu lá nos primitivos com a necessidade de contar as criações que eles tinham. Eles tinham criações de ovelha, de bois, quando começaram a domesticar os animais. E no final do dia eles precisavam conferir esses animais, levavam para pastar, numa distância, e no final do dia eles precisavam conferir, né, essa quantidade de animais. Então eles começaram a contar com pedrinhas, colocar pedras dentro de um recipiente para contar os animais que voltavam no final do dia. Só que com o tempo começou a aumentar o número de animais e a dificuldade para poder carregar todas aquelas pedras era maior. Então, naturalmente foi surgindo a necessidade de se abstrair um pouco mais, sair do concreto e ir para o abstrato. E aí eles começaram mas se eu substituir essa pedra por um risquinho? Então, em vez de pôr a pedra dentro do recipiente, eles começaram a fazer só um risquinho. Opa, deu certo, não preciso mais carregar peso. 2, 3, 4 começaram a fazer riscos. Aí começou a ficar muito risco também. Ou não? E se eu substituir 5 riscos desses por um símbolo, número 5? Ah, então esse aqui quer dizer que são 5 risquinhos. Ah, ok, já diminuiu. Ah, e se eu fizer 10? E se eu fizer 20? E assim foi surgindo o sistema de numeração que a gente utiliza, que é o sistema de numeração indo-arábico, com a necessidade de transformar em símbolos as quantidades para facilitar a nossa vida. Só que a matemática ela evoluiu muito, né, através dos séculos, dos milênios, e as pessoas perderam esse link. É como se você pegasse uma pessoa lá da década de 20 e jogasse ela 100 anos depois, hoje em 2025. Ela não vai saber utilizar celular, não vai saber utilizar quase nada que a gente utiliza no dia a dia de hoje. Carro, os nossos transportes, né? Tudo que a gente faz hoje, nem a comida que a gente come hoje não é necessariamente a comida que eles comiam naquele momento. A matemática é a mesma coisa. Para você entender a matemática, você precisa conhecer um pouquinho da história da matemática. Para que ela surgiu, qual a necessidade da matemática, como que a gente utiliza ela no nosso dia a dia. Então, todos os cálculos que a gente faz, se eu pego o carro e vou até o meu trabalho, eu gasto 2 litros de gasolina, né? Ou seja, eu gasto uns 10, 12 reais por dia. Então, tudo que a gente faz, todo esse cálculo, ele está ligado à matemática, né? E se a gente tem dificuldade em matemática, a gente tem dificuldade também no nosso dia a dia. Hoje, a nossa memória ela está fora do nosso cérebro. A gente, eu preciso saber o endereço. Eu ponho no Google, vou no Maps lá e o Google Maps já me mostra onde eu quero ir, já tem a localização, né? Hoje em dia está muito fácil. Eu preciso perguntar alguma coisa, eu coloco lá no Google para a inteligência artificial, pergunto, ela me responde. Ou seja, a nossa memória já não está mais dentro, ela está fora. Isso é um tanto quanto bom, um tanto quanto preocupante também. Porque o nosso cérebro, a gente destreinando ele, a gente vai ter cada vez mais dificuldade para entender matemática. A matemática precisa voltar a movimentar o que tem dentro e não o que está fora. E como que a gente faz isso? Do início. Então, estudando lá um pouquinho da história da matemática, como que foram os primitivos, como que evoluiu a matemática até chegar hoje na matemática moderna. E depois disso, a gente entendendo um pouco da história, a gente entender como foi a construção dos números, as operações básicas, adição, subtração, e depois multiplicação e divisão. E aí a gente vai para a primeira incógnita, né? Ou seja, a primeira abstração maior, que são as equações, as inequações. Então, quando a pessoa começa a aprender equação, que ela começa a encontrar o x lá daquela equação, daquela expressão, né, numérica e algébrica, a pessoa começa a entender que aquilo ali tem um significado em várias áreas, né? Desde a informática, a contabilidade, a arquitetura, a engenharia, a música, tudo tem matemática ligada. Então é preciso estabelecer essas ligações, esses links, essa âncora, ancorar o seu conhecimento ao passado para trazer o seu cérebro voltar a funcionar internamente e não externamente igual a gente tem hoje. A nossa memória hoje está toda fora. Se eu preciso lembrar o telefone de uma pessoa, eu tenho uma agenda que eu procuro no celular, eu não lembro mais o número das pessoas. Eu não sei, se eu perder o celular, vai chegar ao ponto talvez da gente perder o celular e não saber voltar para casa.
né? Eu não sei mais a localização da minha casa, eu não tenho o telefone de ninguém memorizado. Eu não tenho, então a gente precisa voltar a treinar o nosso cérebro, né? A nossa memória interna, o nosso HD interno, e deixar o nosso HD externo um pouquinho de lado. E a gente só pode fazer isso de uma maneira: treinar o nosso HD interno alimentando ele, estudando um pouquinho da história dos números, a origem, a necessidade dele no nosso dia a dia, os conjuntos numéricos, operações básicas e equações. Nas equações, você praticando bastante, você vai tomando gosto, você fala, poxa, eu consigo fazer isso. E esse conhecimento é a base para todo o resto da matemática. Então, criar esses links, né? Os professores criar links com o uso da matemática no dia a dia, coisas concretas. A gente começou lá nos primitivos com problemas concretos de matemática. Então, trazer esses problemas e resolver eles. Por exemplo, se você precisa cortar uma madeira, você pode utilizar uma faquinha de serra, um serrote, ou você pode usar uma motosserra, que é muito mais rápido. A matemática é isso. A matemática, ela torna os problemas mais rápidos de ser resolvidos. Mas você precisa saber usar a ferramenta. Senão de pouco ela adianta, mas você utilizando qualquer uma dessas ferramentas, você vai resolver o problema. Só que você vai demorar mais tempo para fazer isso. Então, precisa ir gradativamente aprendendo a real necessidade dessa matemática no dia a dia. E isso passa também pelo ensino dos professores, pela didática da matemática, né? Transformar a matemática abstrata, teórica, em problemas que envolvam o dia a dia dos alunos, né? Criando esse link, todo mundo vai gostar e vai começar a aprender a matemática de maneira muito facilitada. Fica a dica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte e se inscreva no canal. Tchau!